Olá! Seguinte, gente, bem-vindos e bem-vindas a mais um programa da oficina mecânica que não dá dor de cabeça. Para você que tem oficina mecânica, essa é a nossa missão aqui, falar sobre oficina mecânica que não dá dor de cabeça. E pode acreditar que existem oficinas mecânicas que não dá dor de cabeça, ou dá o mínimo de dor de cabeça, né? E a intenção desse programa, né? A gente vai bater um papo aqui. Qual que é a nossa intenção? A nossa intenção é fazer com que essa parada, falar sobre gestão, falar sobre administração, falar sobre tocar, entre aspas, uma oficina mecânica da melhor maneira possível, de uma forma que seja menos estressante possível. Esse é o principal objetivo deste programa, né? Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio Santos, o fundador da SR Motors, que é uma oficina mecânica do interior de São Paulo, da cidade de Jundiaí. Olha que parada interessante. Tenho 25 anos de profissão da mecânica e a SR Motors foi fundada há 16 anos, beleza? E hoje, no programa de hoje, eu vou falar um pouquinho de como eu comecei a SR Motors, né? Eu gostaria que vocês mandassem bastante perguntas aí, tá? Porque eu selecionei algumas paradas, eu selecionei algumas histórias pra contar aqui. Só que o que acontece? Eu não sei qual que é o nível de curiosidade de vocês, né? Uma vez um cara me perguntou, me conta a história daquele funcionário que trabalhou a troco de uma bicicleta. O Rafa da MT Thompson uma vez, conta uma história engraçada. Então é difícil saber o que vocês querem ouvir, né? Mas o que eu quero dizer, eu quero me defender. Eu tô aqui hoje pra me defender, porque muita gente fala: Sérgio, você não põe mais a mão na graxa. Sérgio, porque você não sei o que, você não sabe arrumar carro, que você não arruma carro, nunca arrumou carro. Como vê a gente falando muito sobre gestão, e a gente acabou se especializando, né, na área de gestão, e aí quando você começa a fazer gestão, você acaba ficando um pouco sem tempo para apertar o parafuso, né? Aí dá errado. Peraí, cara, o Márcio me chamou a atenção aqui, a câmera do Face tá errada, cara. É sério, meu mano. Peraí, Márcio. Não pode virar no telefone quando estiver... Ixi, peraí. Galera, por favor, dá um boi pra mim aí, porque eu sou fiotão. Eu fiz uma merda aqui. Eu vou ter que... Galera do Face, espera que nós vamos começar de novo. Pensou em desistir? Olha só a pergunta que me fizeram aqui. Pensou em desistir? Pensei muito em desistir. Virava e mexia, né? Vira e mexe não. Virava e mexia. Eu pensava em desistir. Peraí. Virava e mexia, eu pensava em desistir. De verdade, sem hipocrisia. Pensei várias vezes em desistir. Por quê? Porque, era maior sacrifício, era doloroso e tal, né? Então agora vamos lá, vamos começar. Agora é valendo, né? Agora é sério. Eu vou responder essa pergunta aí já, né? Cadê? Pensou em desistir? Se pensou, o que te fez continuar? Sim, eu pensei em desistir. Inúmeras vezes eu pensei em desistir. Várias vezes eu pensei em desistir. Aliás, era muito comum. Todo início de ano eu ficava pensando: peraí, cara, eu vou fazer uma avaliação dessa empresa, eu vou ver qual que é o valuation dela, eu vou ver quanto que ela vale no mercado, e eu vou vender essa parada, porque assim, pelo amor de Deus, não é possível que todo empresário no país leve essa vida que eu levo. Pelo amor de Deus, cara, eu não... olha a cabeça minha como que era, né? Eu não consigo achar gente boa pra trabalhar, eu não consigo achar gente engajada, porque até quando você... Não sei vocês, mas até quando você trabalha sozinho, cara, você vive aquela vida ali, é só você, a caixa de ferramenta, o cliente e acabou, né? Vai embora. Aí quando você começa a colocar mais pessoas, aí começa mais alguns outros problemas. Mas eu nem quero entrar nessa parte ainda por enquanto, tá? Eu quero só
só respondendo essa pergunta aí que a Manu fez, se eu já pensei em desistir, pensei várias vezes. E o que me fez continuar, eu acabei esquecendo de responder isso, né? O que me fez continuar foi a paixão que eu tenho nessa parada, velho. Eu tenho uma paixão pela linha automotiva, por carro, por manutenção, Eu não sou aquele cara aficionado em carro, não, tá? Aquele cara que sabe quando que foi lançado o primeiro modelo do XYZ e, mano, não sou esse cara, de verdade, eu não sou esse cara. No meu tempo livre eu nem gosto, pra falar a verdade, eu nem gosto de ficar falando de carro, pra falar a verdade pra vocês, né? O que eu gosto mesmo é da manutenção, de consertar, porque, meu, eu não sei vocês, mas, meu, parece que tá meio que um superpoder pra gente arrumar carro, sabe? Manutenção, consertar as coisas. Eu tenho a sensação de que dá um superpoder. Eu contei uma historinha, em breve vocês vão ficar sabendo dessa historinha. E a gente vai divulgar essa historinha aí, que foi quando eu vi que eu tava na profissão certa mesmo, né? Foi quando eu vi que eu tava na profissão certa. Foi quando eu consertei um Chevette de uma família que estava no meio da rua. E foi louco, isso aí foi louco. Quando sair essa história, eu quero que vocês escutem e comentem a história de vocês. Ó, deixa eu falar pra vocês como que foi que eu comecei, tá? Ó, fica preocupante com mais pessoas, né? Sim, fica bastante preocupante. Olha só, como que eu comecei? Tem alguém comentando, igual meu esposo você, Sérgio. Igual em que sentido, Jana? Comenta aí, eu quero saber em que sentido. Eu tive um trabalho fora do segmento automotivo na minha vida. E aí eu comecei a trabalhar com aquilo, eu falei, cara, isso aí eu acho que não é o que eu gosto de fazer, não. Aí peguei e fui pro Senai, fui estudar no Senai, fiz mecânica de automóveis no Senai. E saí do Senai e fui trabalhar numa primeira empresa. Só que aí quando você sai do Senai, né, eu não sei quem aí já estudou, quem já fez os cursos e tal. Quando você sai da escola, você sai pensando assim, meu, eu sou o bichão já, né, meu? Eu sou o cara que manda muito bem, tal. E fui trabalhar numa oficina que não tinha processos, que não era tão bem organizada, que não tinha checklist, que não tinha o hábito de fazer limpeza uma vez por semana. Aí quando eu fui trabalhar lá, eu falei, caraca, meu Deus do céu, como é que esses caras conseguem trabalhar no meio dessa bagunça, no meio dessa zoeira e tal. E aí, resumindo, o que aconteceu? Ao invés de eu fazer os caras entrar no modo que eu tinha, né, do modo que eu era, que eu saí, você sai da escola, você sai com o conceito de 5S, você sai com um monte de coisa. O que eu fiz? Ao invés de eu transformar os caras igual a mim, eu me transformei igual os caras, sabe assim? Eu comecei, tipo, então tá bom, já que é bagunçado assim, já que não precisa organizar uma vez por semana, que mal passa uma vassoura no chão, tal, então vamos ser assim, né? E aí em um determinado momento, eu vi que essa oficina, ela não consertava os carros mais novos, gostava mais de consertar Jeep e tal. E mecânico, eu vou falar uma coisa pra vocês, mecânico tem um negócio com fazer curso, mecânico tem um negócio com se capacitar, com capacitação na área técnica, que é um negócio absurdo. Eu tô pra conhecer uma raça, entre aspas, que se preocupa tanto na capacitação técnica, que é o tal do mecânico. E isso é bom, tá? Eu tô dizendo isso é muito bom. E aí fazia os cursos e tal, e eu falava, pô, eu quero trabalhar numa oficina maior, eu quero trabalhar numa oficina que, pô, os carros são mais novos e etc e tal. E aí migrei para outras oficinas, né? E logo assim, depois de acho que uns... Bom, a SR tem 16, eu tenho 25. 25 menos 16 dá 9. Eu peguei, trabalhei em algumas oficinas. E cheguei numa última oficina que eu trabalhei, eu falei, cara, eu acho que eu quero ser dono da minha própria oficina. Quero ser dono da minha própria oficina. Deixa eu contar, né? Fui zoado pra caramba. Os negros mandavam pegar
martelo de desentortar para-brisa, sabe aquelas paradas lá? Isso na escola, né? Porque quando você vai pra oficina, que você sai da escola, e porra, você sai da vida, né? Você já sai achando que é bichão. Mas, pô, tinha que lavar peça, né? Fazia aquele serviço que ninguém gostava de fazer, ficava só lavando peça. Tinha três mecânicos bons na oficina que eu trabalhava. E os caras desmontavam carro demais. E aí tinha muita peça pra lavar. Então eu ficava só lavando peça. Meu, era mó derrota, velho. Você acaba de se formar na escola. Aí você sai pro mercado de trabalho pra lavar peça, você achando que você era bichão já. Aí ferrou, né? Aí desanimava um pouco. Tem um comentário aqui. É fascinado pela mecânica, mas que na hora da folga não quer nada de carro. Mas na hora de resolver o problema ele é o bichão. Eu sou bem assim mesmo. Eu não, no meu tempo de folga eu não gosto de ficar falando de carro, não. Bom, mas aí seguindo a linha de raciocínio, né? E aí eu peguei e montei. Trabalhei numa oficina, fui trabalhar num centro automotivo, era uma rede de centros automotivos, e aí eu trouxe a minha experiência de mecânica para essa rede, e eu era um dos mecânicos que eu me destacava, assim, né? Eu sabia fazer os diagnósticos, etc e tal. Pô, ali eu comecei a falar, porra, essa parada é pra mim mesmo, meu. Isso aí é pra mim. Eu gosto disso. Eu gosto de me sentir importante desse jeito. Eu gosto disso. Quero mais disso. Só que aí, quando eu trabalhando no centro automotivo, eu me sentia um pouco limitado. Porque centro automotivo não tem tanto diagnóstico, né? Não tem tanto BO para resolver, não tem tanto carro quebrado, é mais amortecedor, parte de freio, suspensão e etc e tal. Falei, também não é isso, quero mais, quero outra parada. Aí fui trabalhar numa outra oficina. Meu, essa outra oficina que eu fui trabalhar era muito top, eu aprendi muita coisa lá. Só que eu tinha um chefe, egocêntrico pra caramba. Isso eu consigo sacar hoje, né? Imagina que eu sabia o que era egocentrismo e etc e tal. Pô, o cara era extremamente egocêntrico. Ele não era líder, ele era chefe. O cara, não, você tem que fazer assim, que assim é porque eu quero, é porque eu sou seu chefe, manda quem pode, obedece quem tem juízo e etc e tal. E eu nunca fui desse jeito, sabe? Eu sou o tipo de cara que você consegue qualquer coisa de mim, desde que você saiba pedir pra mim, né? E eu não me dei bem com esse cara, trabalhei até um tempo lá, não me dei bem com esse cara, procurei um novo emprego. E o bacana é que também eu ficava pouco tempo desempregado, né? E fui trabalhar numa outra oficina. Mas antes de mais nada eu quero cumprimentar essa galera que está chegando no nosso YouTube. Estamos começando agora a transmitir as nossas lives pro YouTube. A gente faz isso há muito tempo no Facebook, depois a gente migrou pro Instagram e agora a gente tá vindo pro YouTube e a gente tá fazendo isso em todos os canais simultaneamente, que isso aí é legal pra caramba. Bom, resumindo, aí eu peguei e fui buscar o trabalho numa outra oficina mecânica. Aí essa oficina lá eu vi que eu não era nada, assim, sabe? Que eu não tinha as mães, era uma oficina já com um monte de mecânico. O dono da oficina já era um cara que manjava pra caramba e chegava carro com BO mesmo pra resolver. Daí me jogaram no como que eu posso dizer? Me jogaram no meio do mar sem saber nadar, saca? Aí me jogaram no meio do mar sem eu saber nadar. E eu, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sempre fui... Sabe aqueles pincher, né, que não tem tamanho, mas faz barulho pra caramba? Eu sempre gostei, né, meu? E aí eu comecei a me destacar também nessa oficina mecânica. Comecei a me destacar, tal, eu já ajudava o meu chefe, eu já ia conquistando um pouquinho mais de liberdade. E aí o que aconteceu? Porque mecânico ele é assim, né? O cara quando ele é estudante, ele quer ser mecânico. E aí quando ele vira mecânico, ele quer ser o dono da oficina. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, tá? Mas comigo foi exatamente isso que aconteceu. Eu era estudante, eu queria virar mecânico. Daí eu virei mecânico, eu queria virar dono de oficina. Aí, cara, aí ferrou assim, sabe? Eu já fazia bastante bico em casa. Nossa, eu lembro de uma vez que eu
tava atrapalhando o bico, tava atrapalhando o meu emprego e o meu emprego tava atrapalhando o bico, sabe? Quando você tinha a agenda de final de semana lotada de carro para arrumar e durante a semana também, aí você começa, né? Você começa a lotar a tua agenda no final de semana e aí no final de semana você não consegue dar conta, você já começa a marcar pra durante a semana e aí tipo, saía da oficina às 6h30 da tarde. Ia pra casa fazer bico à noite, só que aí começou a acontecer uma parada que eu não sei se quem faz muito bico aí e durante a semana principalmente, não sei se isso acontece. Começou a acontecer o quê? Pô, você programava de fazer uma revisão no carro do cara, ou de fazer uma determinada manutenção lá. O que acontecia? Você pedia as peças, certo? E aí as peças chegavam lá na hora do seu almoço, você pegava as peças, dava uma olhada, pá, à noite você ia arrumar o carro. Desmontava o carro, na hora que você ia colocar a peça, o que acontecia? A peça tava errada, meu irmão. Aí essa época foi sinistra, assim, sabe? Porque aí você já começa, aí você já é um bom mecânico, você tá ganhando um bom salário. Aí você começa a fazer bico, você já começa a contar com aquele dinheiro do bico. Aí você já começa a ficar maluco. E aí eu falei, cara, eu preciso parar com uma das duas coisas. Ou eu paro de fazer bico, ou eu monto uma oficina mecânica, né? Só que o que acontece? Ninguém nunca me falou nessa época aí, ninguém nunca chegou em mim e falou assim, Sérgio, é o seguinte, cara, fazer bico do final de semana é uma parada, e trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado na sua oficina, pagando aluguel, água, luz, telefone, é outra parada completamente diferente. Se liga, moleque, ninguém nunca falou isso pra mim, sabe? Os negros só falavam, meu, monta mesmo, porque, meu, vou falar uma coisa pra você, hein? Você é bom. Você é bom, não vai faltar serviço. Era isso que a galera falava pra mim. Pode montar que você é bom, não vai faltar serviço. E, pô, eu gostava disso, né? Massageava o ego. Eu falava, então eu sou bichão mesmo, então eu vou montar essa parada. Então eu vou montar a oficina, Ah, meu Deus do céu, velho. Aí, que o filho chora e a mãe não vê. Só que é o seguinte, deixa eu contar pra vocês. Logo no primeiro ano foi bem leve assim, sabe? Bem suave. Porque o que acontece? Eu sempre fui um cara muito seguro com o negócio de grana, né? Eu sempre ganhei pra depois gastar. Eu nunca gastei pra depois ganhar. Eu sempre fui assim. Então, o que acontece? Eu já tinha meio que planejado, pô, isso aqui é o dinheiro dos 3 meses do aluguel, isso aqui é não sei o que, papapá. Então, no comecinho foi de boa. Aí, vai vendo, tem uma cliente minha, uma amiga minha, né? Eu falei assim, o dia que eu inaugurei a SR Motors, eu falei assim, o primeiro cliente que entrar aqui para fazer serviço, eu não vou cobrar. Foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo. Coincidentemente foi uma amiga minha que foi levar o carro lá. A primeira pessoa que entrou na SR Motors, assim, no espaço SR Motors mesmo, né? E aí eu dei o serviço pra ela de graça. Nossa, deixa eu contar um perrengue que eu passei também, que eu esqueci. Lembrei agora dessa parada. Olha lá, alguém tá comentando, meu esposo tá assim, de domingo a domingo, exatamente isso, tá passando um filme aqui na minha cabeça, exatamente o que está acontecendo conosco, graças a SR Motors, a gente tem 1000 informações. Ô Jana Fonseca, Dutra, eu vou falar uma parada pra você, hein, se eu tivesse o método SR, quando eu comecei há 16 anos atrás, minha filha do céu, a gente já tava voando, mas ó, a gente já tinha dominado o mundo. Vou falar a verdade pra vocês, já tinha dominado o mundo. Ó, é uma brincadeira que eu tô fazendo, né? Mas, meu, era muito louco, velho. Era muito louco. Nossa, eu conversei com o Ander, né? Com o Anderson da Undercar. Eu conversei com ele no sábado e a gente bateu um papo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. O que o método SR economiza de tempo na vida de quem tá montando oficina, ou de quem começou oficina, ou de quem tá meio perdido na gestão, vocês não fazem ideia, velho. É a mesma coisa que você pegar um GPS e vai. Pega o GPS e vai. Olha lá, ó, alguém tá comentando, não cobrou porque não conhecia o método SR.
Não, não é nada disso. Eu já tinha prometido que eu não ia cobrar. Resgatando aqui, deixa eu contar a história que eu... Gente, vocês não acreditam. Quando você tá montando oficina, ninguém fala pra você, né? Que tem que você vai inventar um nome, pelo menos pra mim na época, né? Na época, cara, 16 anos atrás. Presta atenção, 16 anos atrás até tinha a internet e tal, mas não tinha informação assim, vomitada na sua cara, né? O que aconteceu? Eu peguei e botei um nome na oficina. Eu botei o nome na oficina, a SR ela ia chamar Tecnocar. Vai vendo essa parada, velho. Antes de abrir a oficina, eu peguei e mandei fazer um letreirão lá, pá, Tecnocar. E aí, cara, eu comecei a falar, pô, Tecnocar, porque eu falei, nossa, eu sou foda. Pô, coloquei um nome que ninguém tem, não existe. Mas que? Quando eu comecei a falar pros caras da autopeça, mas qual Tecnocar? Tecnocar da cidade X, da cidade Y, da cidade Z, porque aqui em Jundiaí tem algumas cidades vizinhas, né? Eu falei, não, mano, não, é Tecnocar aqui na Barão de Tefé. O cara, mano do céu, tem um monte de Tecnocar. Eu falei, não vai dar pra ser Tecnocar, velho. Aí vai vendo, aí peguei e toca, como é que vai ser o nome? Aí descobri que tinha que ir lá e ver o registro, se tinha o nome registrado, aquele negócio de marcas e patentes e a parada. Eu falei, meu, dá pra alguém ter me falado isso antes? Caraca, meu, né? Hoje em dia acho que é muito raro alguém cometer esse tipo de erro, mas eu cometi lá atrás. Bom, enfim, resumindo, o letreiro já tava lá pra pendurar na parede. Eu falei pro cara, toca desmontar essa parada aí, não vai fazer isso daí não. Aí, pô, aí vai. Um cara que tinha um estacionamento, uma loja que vende carro, o cara falou assim, pô, qual é o seu nome? Meu nome é Sérgio Ricardo. Ele falou assim, tá, Sérgio Ricardo, motor, pá, SR Motors, o que você acha desse nome? Eu falei, pô, é bem autêntico, né? SR Motors, não sei se vocês sabem aí, mas SR Motors é porque é Sérgio Ricardo, né? A galera me conhece como Sérgio Santos, que eu digo que Sérgio Santos é meu nome artístico, né? Porque é Sérgio Ricardo Ferreira dos Santos, na verdade, né? Então eu lembrei desse perrengue chique que passamos agora, velho. Puta merda, que louco que foi. Olha lá, a Janaína Fonseca, exatamente, é o GPS das oficinas do Brasil. Olha, Janaína, eu vou falar uma coisa pra você. Vai ser. O método SR vai ser o GPS das oficinas que precisam dar aquela aliviada na parte de gestão de oficinas mecânicas. Vai ser. Então tem esse perrengue chique na SR. Cara, nem lembrava dessa parada. Olha que loucura, que legal, cara. Sabe uma outra coisa que ninguém me contou também? Olha só, velho. Ninguém me contou que eu tinha que ter um bom preparo emocional e psicológico para começar a dizer não para os clientes. Como assim, Sérgio? Pô, gente, vocês não fazem ideia. Até esses dias não, né? Até poucos anos atrás eu tinha um pacoteiro assim de cheque. Que era cheque que o nego ia lá, pagava, daí eu falava, vai, paga. Eu não tinha uma política de recebimento, né? Ô galera, manda pergunta aí, eu tô seguindo o meu roteiro aqui das coisas que eu gostaria de falar pra vocês, mas se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer, tá? Só que aí ninguém me falou, só que é o seguinte, velho, pra você ter a tua própria oficina mecânica, você precisa, além de ser um bom mecânico, presta atenção, além de ser um bom mecânico, além de testar o carro, além de atender o telefone, além de atender o cliente, além disso, você também precisa ir lá e receber. Porque ó, a parada já começa quando a gente faz bico. A parada já começa quando... eu acho, agora caiu toda a minha ficha, agora começou a fazer sentido pra mim. Quando a gente faz bico, né, eu acho que todo dono de oficina, todo mecânico que já montou uma oficina começou fazendo bico em casa. E aí quando a gente está fazendo bico, sabe o que acontece? A gente não precisa daquele dinheiro, entre aspas, né? A gente não conta com aquele dinheiro, né? E já que a gente não conta com aquele dinheiro, e o cliente fala, então depois eu pago, o que a gente faz? Então tá bom, então depois você paga. Acho que é por causa disso que a gente começa vendendo tanto fiado nas oficinas mecânicas. E depois eu vou estudar um pouco mais sobre isso. Nossa, fez sentido isso pra mim aqui agora. Bom, resumindo, então o que acontecia?
eu falava assim, aí o nego falava, depois eu passo e pago. Pô, e aí ninguém me falou que eu tinha que ter um treinamento na parte de fechamento de ordem de serviço, na parte de desenvolver, ou tinha que desenvolver uma política de pagamento ou uma política de recebimento. Olha isso, pô, a oficina mecânica precisa disso, certo? Precisa. É uma parada muito simples, é uma parada bem fácil de fazer, só você entender como que você compra, né? Tipo, você compra mais à vista? Beleza, então se você compra mais à vista, você precisa receber mais à vista para você ter o dinheiro para pagar. Você compra mais a prazo, então você precisa vender mais a prazo para você precisa não. Se você compra mais a prazo, você pode vender a prazo para não comprometer o fluxo o fluxo de caixa. Mas não estou aqui para falar disso, eu estou aqui para contar a minha história. Então assim, parece ser uma coisa tão complexa, mas acaba não sendo uma coisa tão complexa. Mas ninguém me falou, pô, você precisa desenvolver uma política de recebimento, uma política de pagamento, porque senão, o que acontece? Quando o teu cliente for lá na tua oficina pagar, e aí ele perguntar como é que ele paga, você, pô, não sei, paga aí do jeito que você quiser. Porque, durante muito tempo na SR, quanto que é? Quanto ficou? Ah, ficou tanto. Como que paga? Eu não vou ficar com vergonha de falar, não. Eu vou ter que falar. Como que paga? Daí eu falava, vê aí, você quer pagar como? Quantas vezes eu falei assim pro cliente, vê aí, você quer pagar como? E os negros tiravam sarro da minha cara. Falavam, tipo, mas eu não quero pagar. Aquela piadinha, né? Mas eu não quero pagar. Só que aí eu ficava pensando, pô, faz sentido, né? Se o cara perguntou, como que eu pago? Eu falo, vê aí como que você quer pagar, o cara não quer pagar. Então ele falou na zoeira, mas faz sentido. Aí eu falei, não, peraí, meu, essa parada tá errada. Eu me livrei disso, sabe como? Porque eu sou o tipo de cara também que dá desconto pra caramba, viu? Eu sou o tipo de cara que dá um desconto nas... Nossa, sabe o que eu tinha vontade? Eu tinha vontade de me livrar logo do cliente. Como assim me livrar logo do cliente? Pô, a parte mais difícil pra mim não era arrumar o carro. De verdade, não era arrumar o carro. Não era testar, não era fazer o diagnóstico, porque como eu comecei no início da live, eu falo assim, o mecânico gosta demais de se capacitar, né, de fazer treinamento e tal. Esse é um comportamento meio que de praxe da galera, né? Então pra mim não era fazer diagnóstico e tal, consertar carro não era tanto o problema. O meu problema era dizer não pro cliente quando ele ia pagar, ele queria pagar tipo em 10 vezes e eu não tinha técnica nenhuma de atendimento, técnica nenhuma de fechamento de ordem de serviço, então eu acabava meio que fazendo do jeito que o cliente queria, assim, sabe? Então eu queria me livrar logo daquela dor. Eu queria paga logo, pô, quanto ficou? 1.200, faz 1.000 no dinheirinho. Eu falava, pô, vai, me dá aí logo o dinheiro. Eu falava, pô, deixa eu garantir logo esse dinheiro, né? E esse cara vai embora logo, porque eu tenho mais coisa pra fazer. Eu tenho muito mais coisa pra fazer. Eu tenho que atender cliente, eu tenho que consertar carro, eu tenho que fazer diagnóstico, eu tenho que fazer um monte de coisa. E aí, cara, isso daí era um problema que eu enfrentava e um belo dia eu olhei pra isso e falei, cara, você precisa olhar um pouco mais pra isso, bicho. Você não pode ficar fazendo assim não, porque, pô, R$1.200. Você dá um desconto de 200 pau, meu, é 20%, quase mais de 20% de desconto, cara. Pô, não dá, né? Brother? Pô, 20% de desconto? Caraca, velho, quem te dá 20% de desconto hoje em dia? Né, mas enfim. Outra coisa que ninguém me falou, quando eu fazia bico lá na casa da minha avó lá, uma coisa que ninguém no mundo me falou. E eu fiquei muito puto com isso. Mas óbvio que eu já sabia disso. Só que a gente monta uma parada. Sai tão do informal, né? Que quando tem que vir pro formal, a gente não se liga muito na parada. O que aconteceu? Ninguém nunca me falou que eu tinha que emitir nota fiscal, né? É óbvio, né? Que a SR nasceu primeiro, depois veio a formalização. Nós nascemos em novembro de 2004 e a formalização, se um dia vocês consultarem o CNPJ da SR, vocês vão ver que o CNPJ ele veio tipo em janeiro ou fevereiro, né? A gente trabalhou uns 2, 3 meses aí sem emitir nota fiscal. E quando começou a ter que emitir nota fiscal?
Nossa, eu falava, mano, eu não quero brincar disso não, velho. Ah, cara, é muito mais legal arrumar carro, é muito mais legal ir lá e consertar o carro, é muito mais legal descobrir o defeito do carro. Esse negócio de ficar aqui atrás do computador, emitindo nota fiscal, você tá louco, eu não quero isso pra mim, eu não quero essa vida pra mim não. Então começou os perrengues assim, sabe? Passei por isso. Eu não sei se vocês sofrem dessa dor aí. Tem um cara que eu conheço que vai muito na SR Motors, que ele paga pro contador dele emitir as notas fiscais. E é aquela parada meio que assim, ó. Entrou não sei quantos mil no banco aí, ó. Faz não sei quantos mil de nota aí. Inventa uns nomes, pau no gato. Conheço gente que é assim ainda, né? Isso pode dar problema lá no futuro. Isso pode dar problema lá no futuro. Já bati carro de cliente também, hein? Pô, já bati carro de cliente uma vez, eu bati um carro eu não sei se eu já contei essa história pra vocês. Uma vez um cara com Tempra, um Tempra zerado. Eu saí pra testar um carro. Jundiaí aqui a Anhanguera corta a cidade de Jundiaí. E tem um trecho. A gente tem duas rotas, três rotas de teste na SR Motors, né? E duas dessas rotas a gente precisa pegar a pista para fazer o teste. Uma vez eu tava testando um carro de um cliente, era tipo, sabe quando o carro tá prontinho, você só precisa dar aquele último testezinho para poder entregar? Meu, não tem pra... Falei, vou sair para testar esse carro. Saí para testar o carro. Tava eu e um dos meus mecânicos. E a gente saiu para testar o carro. Pô, um Temprão, bonito tempo. Falei, vamos aí, vamos testar, vamos. Peguei a Anhanguera. Pego a Anhanguera, tô a 100 por hora na Anhanguera. Vem um cachorrinho no meio do canteiro. Ele vem em direção a atravessar a pista. Eu falei, esse cachorro não vai atravessar a pista porque tinha o guarda-reio, né? Meu, esse cachorrinho começou a aumentar a velocidade, e eu olhando pro cachorro assim, sabe quando a parada começa a acontecer meio que em câmera lenta? Meu, esse cachorro veio, ele saltou o guarda-reio, velho. Ele não caiu no chão, ele caiu na frente do carro, velho. Meu, você não acredita. Arrebentou o para-choque do Tempra, o capô do Tempra, o radiador de água do Tempra, o radiador do ar-condicionado do Tempra. Eu fiquei puto com o cachorro. Sabe o que aconteceu? O cachorro bateu assim, ó. Ele saiu rodopiando na pista, rodopiando. Eu falei, morreu o cachorro. Parei no acostamento. Quando eu paro no acostamento, já derrama tudo líquido de radiador, já ferrou com tudo. E o cachorrinho levanta. Eu falei, tá morto? Esse cachorro morreu, né? O cachorrinho levanta e sai andando. Eu falei, não é possível, esse cachorro não tá vivo. Ele não era pra estar vivo. Olha só que maldade da minha parte. E ele foi embora andando. Eu não sei se aquele cachorro morreu ou não, porque a pancada foi tão forte que eu acho que ele levantou por causa da adrenalina, mas ele devia estar todo estourado por dentro, tadinho. Pô, não sei o que aconteceu com aquele cachorro. Então vamos lá. A galera tá perguntando, pô, mas era um cachorro ou era um cavalo? Cara, era só um cachorro. Era um cachorro grande, mas era um cachorro, né? E pô, o Tempra, cara, tudo de para-choque de plástico, a grade de plástico, pô, ferrou, tortou tudo o carro, meu. Nossa, é muito foda isso, né? E essa foi uma das histórias engraçadas, assim. E... Olá, o Ronaldo tá dizendo, pô, aconteceu comigo na sexta-feira. Amor, cara, é desesperador quando você faz isso. Quando você sem querer causa algum tipo de estrago pro cliente, né? Mas graças a Deus a gente só teve 3 experiências dessa daí. 3. Em 16 anos de SR, a gente só bateu 3 vezes. E das 3 vezes quem bateu fui eu. Olha que parada interessante. É melhor eu parar de testar carro lá na SR Motors, que assim eu paro de dar prejuízo. Eu vou até parar de falar disso daí, meu Deus do céu, porque vai que dá merda.
né? E aí, o que vocês estão achando da história do Sérgio? Interessante? Ah, vocês querem que conta perrengue de quando eu consertava carro? Bom, já deu pra vocês terem uma ideia, né? Então não dá pra vocês ficar de conversinha aqui, o Sérgio nunca arrumou carro, nunca arrumou carro, nunca arrumou carro. Já arrumou carro pra caramba. E vou falar pra vocês, hein? Vou falar pra vocês. O Fernando é o chefe da oficina na SR Motors, ele que resolve as paradas, ele que faz os diagnósticos, etc e tal. Mas quando ele tá com perrengue lá, ele manda mensagem pra mim. Hoje, por exemplo, às segundas-feiras eu chego na SR Motors um pouco mais tarde. E aí o Fer me mandou uma mensagem: ô Sérgio, a parada é a seguinte, meu, tô com aquela Chevy aqui e aconteceu isso aqui no distribuidor. Como não é da minha época, eu tô mandando uma mensagem pra você pra ver como que é. Ó, vocês estão vendo? Pô. Então, o chefe da oficina da SR Motors, prestem muita atenção, hein? O chefe da oficina da SR Motors vindo pedir orientação pra mim. Vocês acham que eu sou ruim mecânico? Pô, vocês que pensam que eu sou ruim mecânico. Aqui é zica, filho. Tavares está assistindo, um grande abraço pro Tavares aí então, Fabiano, galera, grande abraço para todo mundo que tá chegando aí. Eu adotei a prática de não ficar parando para ficar cumprimentando a galera, porque eu comecei a assistir as minhas lives e eu comecei a perceber que eu perdia muito o raciocínio. Eu tava falando de um determinado assunto, aí eu parava para cumprimentar a galera, o que acontecia? Eu voltava esquecido, ou não concluía o raciocínio, né? Olha um comentário do Hélio. Um grande abraço aí, Hélio. O Hélio tá lá no Rio de Janeiro. Temos um representante do Rio de Janeiro. Vai falando pra mim as cidades que vocês estão aí. Orlando de Portugal, tá por aí em algum lugar? Tá no YouTube, tá no Face, tá no Insta? Fala aí, manifestem-se. O Hélio tá dizendo: boa noite, evito o máximo ir testar carro na rua, não aguento mais ter que ir pra delegacia pra registrar roubo de carro. Meu Deus do céu. Ah, o Hélio tá lá no Rio de Janeiro, né, Hélio? Eu não sei que região do Rio que você tá, mas porra, deve ser boladão isso aí, hein? Meu Deus do céu, deve ser boladão ter que ficar registrando roubo de carro. Graças a Deus aí isso nunca aconteceu com a gente. Caraca, pelo amor de Deus. O Orlando tá assistindo sim, o Orlando tá lá em Portugal, só que ele tá lá no Face. Um grande abraço pra Portugal aí. Olha a galera me perguntando: como que faz para resolver os temidos conflitos? Entrando em contato com eles. Você sabe por que a gente não consegue resolver a maioria dos conflitos? Porque a gente não entra em contato com eles. A gente tem medo de enfrentar problema. E quando a gente tem medo de enfrentar o problema, a gente não enfrenta. E quando a gente não enfrenta, a gente não resolve. Faz sentido isso pra vocês? Revisa! Reparação automotiva. Quem é essa Revisa aí, hein, cara? Revisa. Vi que a oficina vendo essa live. Revisa a reparação automotiva, cara, azul. Vi desde a oficina vendo essa live. Revisa a reparação automotiva. Ah, tá. Um grande abraço pra Revisa a reparação automotiva lá no Ceará. Opa, temos representantes do Ceará. Um grande abraço pra vocês do Ceará. Porra, Hélio, deve ser boladão, hein? Então, voltando, ó, você tá vendo que é essa parada de ficar parando pra ver os comentários? Mas pode continuar mandando aí, galera. A gente tem o péssimo hábito de não entrar em contato com esses conflitos. Aí acaba que a gente é difícil resolver. Então eu aprendi que quando os problemas acontecem, quando os conflitos começam a acontecer, já tem que começar a tratar eles, sabe? Hoje, por exemplo, eu tava boladão com uma situação que tava acontecendo na SR Motors, boladão mesmo. Tipo, final de semana aquilo tava me consumindo. Aí hoje eu cheguei e falei assim: olha, tá acontecendo isso é uma parada que tá me incomodando e tal, né? Por quê? Porque se eu não entro em contato com isso, se eu não falo isso pra pessoa, o que acontece? Ela não sabe, né, que isso tá me incomodando. E se ela não sabe que isso tá me incomodando, o que vai acontecer? Vai continuar acontecendo. E se continuar acontecendo, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai ficar chata a parada, entendeu? Então tem que, tipo, entre em contato com a parada, meu, ó, é assim que tá acontecendo, não é pra acontecer assim, deixou de acontecer isso, vamos ver o que tá acontecendo, papapá, e acabou, e resolve, porque daí vocês não fazem ideia,
Vocês não fazem ideia de que começa a acontecer. Sabe o que começa a acontecer? Os problemas começam a ficar pequenos. Sabe? Os problemas começam a ficar pequenos. Porque quando você começa a entrar em determinados conflitos, né, resolver alguns problemas, você fala assim, caraca, eu vou ter que resolver isso. Você vai ter que resolver isso. Começa a ficar pequeno. Vou dar um exemplo de entrar em conflito, resolver problema, resolver BO. Quem que nunca aqui fez um atendimento com um cliente, carro tava falhando, e você pega e fala, pô, vela e cabo de vela vai resolver esse problema. Vela e cabo resolve o problema. Aí quando você começa a fazer o diagnóstico, vela é boa, cabo é bom, já trocou vela nova, já trocou cabo, e aí aí começa a ver bico, já precisa trocar um bico, aí já começa a ver cabeçote, já precisa fazer um cabeçote. Quem nunca, né? Então assim, você prometeu para o cliente, entre aspas, né? Isso aconteceu muito comigo. Agora a gente tem um processo de atendimento que minimiza muito esse tipo de situação, mas já começou a acontecer muito. Que aí você achava que o problema do cliente ia ser pequenininho, e aí aquele problema acaba sendo grandão, mas você precisa resolver essa parada. E aí quando você resolve um problema desse tamanho, os outros probleminhas daquele cliente que não quer fazer, o que quer fazer, mas quer fazer pequenininho, não sei o que, começa a ficar pequeno. Faz sentido isso pra vocês? Pensem na pior situação que vocês já precisaram resolver na oficina de vocês. A pior, tipo uma situação boladona, que você fala assim, caraca, eu não achei que eu ia conseguir resolver isso. Você foi lá e conseguiu resolver. Os outros problemas dali pra frente, quando você olha, você fala, isso aí é café no bule, isso aí é de boa, isso aí é suave. Já não aconteceu isso com vocês? E dependendo dos conflitos dentro da oficina, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente faz oração, né? Acho que, não quero entrar no tema de religião aqui, mas acredito que, pelo menos a maioria de nós sempre faz uma oração quando acorda, ou sempre faz uma oração quando quer dormir, né, antes de dormir. E na oração o que a gente faz? Papai do céu, agradeço, papai do céu, agradeço, não sei o que, tal, papai do céu me dê paciência, papai do céu me dê sabedoria, papai do céu me dê essas paradas aí. E aí, o que acontece? Aí parece que é o contrário, né? Quanto mais você pede experiência, quanto mais você pede sabedoria, mais BO começa a acontecer com você. Já perceberam isso? Só que aí o que está acontecendo? Quando você pede experiência para o Papai do Céu, quando vocês pedem sabedoria, o que ele faz? Ele te manda problema para você resolver. Porque você resolvendo aquele problema que você não sabe resolver, você vai ficar sabido daquele assunto. Você entendeu? É assim que funciona. Quando você fala, meu Deus, me dá paciência para resolver os problemas. Quando você pede paciência, o que Deus te manda? Deus te manda aquela pessoa teimosa pra caramba. Que é essa pessoa que vai desenvolver paciência em você. Você entendeu? Então é assim que se resolve o conflito. Sacou? Faz sentido isso pra você? Então quando você começar a pedir sabedoria e paciência pra Papai do Céu, fica ligado que ele vai te mandar um monte de BO pra você resolver, tá? Não acha que ele vai fazer um download na tua cabeça lá, te colocar umas paradas na tua cabeça, que ele não vai fazer não. Ele vai te mandar problema pra você resolver. Olha lá, alguém tá comentando. Minha oficina é na periferia, o grande problema é o cliente que não dá valor ao serviço, porque a oficina é humilde. Cara, muito pelo contrário, a gente entra, começa a seguir a gente, começa a assistir as lives do método, que você vai mudar um pouquinho essa forma de pensar aí. Cara, o problema tá em você, o problema não tá no outro. E ó, deixa eu te falar uma parada. Quem diz que a tua oficina é humilde? É você que tá dizendo, você já perguntou isso pro teu cliente? Você entendeu? E outra, hein? A humildade leva o homem para pro infinito. Humildade é a chave de sucesso. Tá? Olha lá, já aconteceu. Montar uma caixa de marcha de um troller. Beleza, você montou a caixa de marcha de um troller. Quando você pega uma caixa de marcha de Celta, você fala assim, putz, bota todas as engrenagens numa bacia aí, ó. Chacoalha tudo, joga pro alto e deixa cair no chão, que daqui a pouco eu vou lá e monto. É assim que funciona. Você montou uma transmissão de uma Troller 4x4. Que é Celta? Que é transmissão de Celta? Pelo amor de Deus. Sai daqui, juvenil, né? Não é verdade isso daí? Eu penso que sim. Olha lá. É importante. Isso, cara. Quando eu montei a SR Motors também ninguém nunca me falou disso, viu? É importante saber sobre a concorrência? Sim, é importante você estar de olho na concorrência, mas ela tem que ser
Não sei, eu vou inventar um número aqui, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma noção de como eu penso nisso. Sabe quanto você tem que se preocupar com a concorrência? 5%. 5%. Sabe por quê? Porque no que você foca, cresce. Então se você focar na sua concorrência, ela vai crescer. Se você focar no teu trabalho, ele vai crescer. Se você focar na tua empresa, ela vai crescer. Então é importante saber sobre a concorrência? Agora que tanto, sinceramente falando, cara, a gente tem tanto dever de casa. Quando a gente começa a olhar para dentro da nossa empresa, para dentro da nossa oficina, quando a gente passa a olhar de verdade mesmo para dentro da nossa oficina, não dá tempo de você olhar para a concorrência, cara, não dá tempo. Sabe por quê? Porque não existe essa parada. Não existe. O que você pode ficar de olho é o seguinte: um cara que você admira e um cara que você se espelha. Você fala assim, pô, como que aquele cara faz isso? Como que aquele cara faz aquilo? Mas você não pode olhar com medo, né? Você tem que olhar querendo fazer igual, se espelhando, se inspirando. Porque eu canso de falar isso em palestra, eu canso de falar isso em live. Gente, tem carro para arrumar para todo mundo. Tipo, mas tem carro para todo mundo arrumar. E eu vou falar para vocês, hein? Se os carros resolver quebrar tudo de uma vez, falta oficina para arrumar carro. Falta oficina para arrumar carro. Então esse lance de se preocupar com a concorrência, cara, eu tô falando 5%, eu tô com medo de errar para muito, tá? Eu não tô com medo de errar para menos, não. Eu tô com medo de errar para muito. Então eu tô falando 5% aqui só para não falar que não é nada. Só para falar que não é nada. E mesmo assim ainda insisto em dizer, o problema não é o concorrente, o problema somos nós. Beleza? Galera, que louco, hein? Já foram 49 minutos de live, vocês aí, eu falando aqui, hein? Será que tá interessante o papo? Será que tá interessante? Que loucura, velho, que loucura. Ô galera, deixa eu falar uma parada pra vocês. Acredito que agora deixa eu responder mais uma pergunta. Como que faz pra saber se os clientes estão satisfeitos? Como é que faz? Nossa, como é que faz pra saber se os clientes estão satisfeitos? Eu vou devolver essa pergunta pra vocês, tá? Você foi numa loja e comprou uma roupa, ou você foi no restaurante e comprou uma comida, ou você foi, sei lá, em qualquer lugar e comprou qualquer coisa. Como é que a pessoa faz para saber se você ficou satisfeito? Como é que a pessoa faz para saber se você ficou satisfeito? Ela tem que te perguntar, não tem? E a gente é a mesma coisa. Como é que a gente faz para saber se o cliente ficou satisfeito? A gente tem que perguntar. Não tem jeito. Não tem jeito. Existem ferramentas para fazer isso, né? Existem ferramentas de pós-venda, existe o WhatsApp, existe o telefone, existe o e-mail, existe uma parada, um monte de recursos para a gente fazer isso. Só basta a gente usar. Sacou? Bom, galera, o papo tá interessante. Mas nem tudo dura pra sempre, né? É NPS, olha lá, estamos dizendo NPS, é o tal do Net Promote Score. Net Promote Score, é legal essa parada aí. Mas pra gente mesmo, mecânico raiz mesmo, a parada é a seguinte: pesquisa de satisfação, perguntar se ficou bom mesmo e já era, e pau no gato. Beleza, galera? É o seguinte, esse foi mais um programa da Oficina Mecânica que não dá dor de cabeça. E hoje eu quis trazer um pouquinho da minha história, porque tem muita gente que acha que eu nunca consertei carro na minha vida, só porque eu falo muito sobre gestão e faço uma gestão bastante assertiva na SR Motors, graças a Deus. E fazer a gestão da SR Motors hoje dá tanto trabalho, entre aspas, é um trabalho prazeroso, que fique claro isso, que acaba não dando tempo de eu descer lá na oficina para consertar carro. Mas eu vou falar uma parada para você: o chefe da oficina tirou férias aí recentemente. Fiquei lá, toquei a operação numa boa. Então esse foi mais um programa de Oficina Mecânica que não dá dinheiro, contando um pouquinho da história do Sérgio. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo programa. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.